Caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tradicional encontro semanal aqui toda terça-feira, nosso Evangelho na Rede Amigo Espírita, transmissão simultânea aqui em vários canais, YouTube, Facebook, agora também no Instagram da Rede Amigo Espírita. Quero deixar um abraço para cada um que está aqui nos acompanhando nessa manhã do dia 22 de junho de 2021, no nosso Evangelho de número 24, nosso Evangelho na Rede aqui, no caso o nosso, que eu digo, meu e da Estela. Sejam todos muito bem-vindos. E enquanto a Estela dá o bom dia para vocês aqui, eu vou colocar a musiquinha aqui de fundo, vou dar uma ajustadinha na nossa lâmpada aqui, na nossa iluminação, para não ficar aí, parece que tá meio sombreado aqui no nosso rosto. Vou baixar um pouquinho para iluminar mais de frente aqui o nosso rosto. Espero que todos estejam bem. Temos notícias boas essa semana. Muita gente que a gente teve notícia que estava com Covid ou teve Covid, está se recuperando, está ficando bem. Então a gente fica muito contente com isso. E novos dias virão e vamos manter a nossa fé, a nossa força e seguir em frente, né? É isso aí. Bom dia da Estela para nós. Bom dia, gente. Muito bom dia. Que Jesus abençoe aí o lar de todos. Que possamos. Acho que está muito alto para eu falar aqui. Como é que abaixa? Possamos adquirir nessa manhã compreensão, entendimento, uma caminhada mais leve, uma caminhada melhor. Esse é o nosso objetivo. Esse é o intuito de estarmos aqui transmutando energias. Bem-vindos a essa grande corrente em que a sua casa se junta à minha, se junta a mais de tantas pessoas. É muita satisfação. Tenho certeza que essa corrente cria um jato de luz intenso, que não só beneficia a nós, como outras pessoas que nós gostamos, pessoas que pensam em nós, pessoas que nós pensamos. E aí a gente forma uma grande rede de coisa boa, não é verdade? Muito obrigada pela sua presença. Continue com a gente aí até o final, que o estudo de hoje é muito bom. Pois bem, e hoje nós estamos aqui com uma novidade, assim, que a gente não está acostumado, né? Mas nós estamos também no Instagram. Então, se você aí estiver no canal da Rede Amigo Espírita no Instagram, ou seja, no perfil da Rede Amigo Espírita no Instagram, nós estamos lá também ao vivo. Deixa eu ver se eu mostro aqui, pessoal. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar também. Então... Você está entrando aí? Uhum. Aqui, ó. Olha que legal, gente. Olha como é que o Zé Aparecido é fabuloso, gente. Dá uma olhada. Você pensa que tem que deitar o telefone? Não tem, não, ó. Legal, hein? Olha que legal aqui, ó. Tá vendo? Então tem o logotipo da Rede Amigo Espírita em cima. Olha que chique, ó. Nesse momento só tem... Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Ah, tem pouquinho. Tem só 4. Mas já tá bom, ó. Tá vendo? Então, o Zé Aparecido que não para de inovar. Daqui a nós estamos transmitindo até na NASA. Vocês vão ver só. Nós vamos estar lá em Marte. Quando a NASA estiver pousando a sonda lá em Marte, nós vamos estar lá também. Graças ao Zé Aparecido, que é o maior divulgador de espiritismo no mundo. Esse incansável José Aparecido. Quem está no Instagram deu um bom dia agora. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Flávia Caio está aqui, a Fabiane Duarte e outras 3 pessoas. A Cândida Beltrão Scouse também está, e o Luciano 50 Ribeiro chegou agora aqui no Instagram. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mudar aqui um pouquinho nossa cor do nosso azul, aqui vai ficar um azulzinho mais escurinho, mais bonitinho. Vamos então para a nossa oração? Vamos lá? Vamos lá, então. Quem puder fechar os olhos, sentar, que agora a gente vai pedir a permissão de nosso Mestre Jesus para iniciarmos mais um dia nos estudos que fortalecem a nossa alma. Senhor Jesus, mais um dia encaminhando a nossa alma para conhecimentos libertadores, encaminhando o nosso espírito para entendimento de como caminhar melhor aqui na Terra e mais, de como proceder as nossas ações que possam impactar na vida eterna, nossa verdadeira vida. Senhor, tantas dores, tantas angústias,
peitos oprimidos, e às vezes por coisas que estamos tentando entender só aqui na matéria com a razão. Nos ajude, Senhor, com essa compreensão. Hoje daremos mais um passo que nos levará a uma libertação maior de nossa alma. Então pedimos a vossa bênção, para que possamos limpar a nossa mente, nosso coração, de tudo que é ruim que carregamos, Senhor. A nossa casa, às vezes impregnada de palavras de reclamação, fofoca, calúnia, injúrias, desejo de vingança, isso tudo suja o ambiente de nosso lar, que possamos limpá-lo também, Senhor, nos propondo a não sujar mais. Amado Mestre, abençoado sejam as famílias que sofrem, por algum motivo, as pessoas que estão aflitas, principalmente por esse momento de prova que se estende aqui no Brasil. Que possamos ser abençoados por sua graça, entendendo que a misericórdia divina age em todos os cantos, a quatro ventos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vossa companhia, companhia dos benfeitores amigos aqui. E aos nossos amigos encarnados e desencarnados que fazem parte desse estudo. Que assim seja. E aí, você trouxe alguma leitura para nós hoje? Não trouxe, porque é muita leitura hoje. Então, deixa eu colocar aqui, então, o nosso evangelho hoje, número 24. Hoje tem muita leitura. Deixa eu anotar aqui, peraí. 24. O evangelho, a mensagem que a gente vai ler hoje, vai ter que interromper ela e depois continuar na semana que vem. Mas vai valer a pena para a gente poder entender bem a lição. Porque ela é muito longa de leitura e vai dar sono em vocês, vai enjoar. Se a gente não refletir sobre as mensagens que chegam do alto, elas se perdem. É assim, que mensagem bonita. Mas a gente tem que comentar e colocar ela no nosso dia a dia. Esse é o nosso desejo. Pois bem, o que nós vamos fazer hoje? Como o texto é muito longo, nós vamos dar uma lida e vamos comentando. Depois dá mais uma lidinha e vamos comentando, para não ficar tão cansativo, sabe? Porque senão pegar um texto enorme, aí você vai falar dele, às vezes a gente acaba falando muito pouco do contexto geral. Então, hoje, meus amigos, vocês estão aí nos acompanhando na semana de número 24, estamos estreando o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é aquela clássica explicação que os espíritas que estão aí estudando, que têm conhecimento, dizem, né, para as pessoas que dizem assim, não, esse negócio de reencarnação não existe. Só existe sim. Quem falou foi Jesus, não é criação de espírita nenhum, não. Então, quem informou para nós sobre a reencarnação foi o próprio Cristo, que nós vamos falar agora, nessa leitura aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, seu capítulo 4, como está aqui o texto aqui embaixo, que começa assim. Item 1. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Item 2. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 15, e Lucas,
capítulo 9, versículos de 7 a 9. Item 3. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e Marcos, capítulo 18, versículos de 10 a 12. E aí vem o item que a gente vai estudar hoje, que é ressurreição e reencarnação. Quarto item, ditado pelos Espíritos a Kardec. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas. Aliás, desculpem, gente, as ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos, João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Nós vamos parar por aqui para a Estela fazer um comentário breve, eu também, e depois a gente segue a leitura, gente. Que interessante que o Evangelho traz para nós algo que até hoje é uma discussão, porque quando o Sandro leu para a gente aqui, ó, as ideias dos judeus sobre essa questão, sobre muitas, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Ideias vagas sobre a alma e a ligação do corpo. Gente, nós temos ideias vagas até hoje. E é justamente por isso que a gente estuda. E aí depois vem Kardec, e aí depois vem o André Luiz, e tantas outras obras que, se nós não lermos, daqui a pouco, qualquer pessoa que vá discutir com a gente sobre reencarnação e dizer para nós assim, não tem como acontecer uma ressurreição, te prova com a ciência, e eu acredito na ciência também, e aí você realmente, será que existe reencarnação? E não é disso que estamos falando, porque naquela época, realmente, imagina que eles consideravam Elias como a gente considera Jesus hoje. Assim foi Elias naquela época, porque é difícil esses nomes, esses acontecimentos na nossa mente hoje. Então, eles consideravam muito Elias. E aí, de repente, cadê a ressurreição de Elias? Cadê Elias que não volta? Não, Elias já voltou, vocês nem viram, já mataram ele já, que foi Herodes, e ainda Herodes, quando ele manda decapitar João Batista, ele fica muito perturbado, que era um rei da época, coitado, que vai saber quem que é Herodes hoje, mas ele deve ter se arrependido muito, ele já se arrependeu desde aquele momento, porque eu acho que ceifou a vida de um benfeitor na terra, deve ser muito impactante. E ele ficou perturbado.
E aí, quando começaram a questionar isso, de onde está Elias, então? Procura Elias. Não, Elias já foi, já, ou ele veio aí como João Batista. E Jesus, em vários momentos, inclusive em um, eu acho que, não sei se vai citar aqui, uma conversa com Nicodemos sobre reencarnação. Vai falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouquinho. A gente percebe que foi colocado, só que foi deturpado. Vou só fazer um paralelo para a gente ter ideia que hoje, Maria Madalena, ela é citada como uma das grandes apóstolos, né? Um dos grandes apóstolos de Jesus, de levar a mensagem, de propagar, de ser corajosa, ser firme, forte, mesmo que naquela época mulher não tinha muita palavra. E quanto tempo ela foi desconsiderada do evangelho, totalmente desconsiderada do evangelho. E hoje nós temos machismo, né? Sim, nós temos passagens excelentes no livro Pão Nosso tem a passagem dela, no livro Boa Nova tem. Então é um resgate é como se fosse assim, olha, gente, um resgate de verdade. Ó, volta que teve muita coisa aí que foi apagado ou foi confundido. Então é isso que a gente está fazendo hoje, tentando resgatar. Para deixar bem claro, assim, esse primeiro item, no caso, o quarto item aqui do capítulo 3º, né? Capítulo 4º, aliás. Quarto item descreve a diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição seria, então, um corpo morto voltar à vida, como aqui bem destaca. Como trata, então, aqui de Lázaro. Lembra que o Lázaro estava morto, não sei, 3, 4 dias já morto, né? 4 dias. Gente, provavelmente já estava até em decomposição, já estava até cheirando mal já, né? 4 dias. E aí, então, Jesus, que a gente não sabe como Jesus fez isso, mas a gente sabe que é possível, que Jesus fez, né? Fez um corpo morto voltar à vida. Isso sim é ressurreição. Corpo, aquele mesmo corpo. Agora, a reencarnação é quando o indivíduo volta, é o mesmo espírito, mas num corpo novo. Muitas pessoas pensam assim, já me falaram isso, principalmente amigos meus de outras crenças religiosas, que eles falam assim, mas como que vocês falam esse negócio de reencarnação? Como é que eu vou entrar no corpo de alguém? Eu falo, não, mas não é um corpo de alguém. O corpo é como se fosse uma roupa virgem, vazia. Ele é preenchido pelo Espírito. O corpo, ele é como se fosse um carro que você compra, um carro novo. Então você entra dentro do carro, mas você não é o carro. Nem o corpo, nem o carro é você. Nem você é o carro, nem o carro é você. O carro é um carro novo. Então, por exemplo, eu de tempos em tempos ganho um carro novo para eu andar por aí nesse mundo aqui. Para quem está assistindo nós aí, não tem um conhecimento doutrinário tão profundo, falando de uma maneira bem simples de ser compreendido, mas é isso que acontece. Ressurreição, então, seria pegar um carro velho, que já, vamos dizer assim, não funciona mais, fazer e voltar, fazer uma restauração nele. E a reencarnação é você ganhar um carro novinho. Aquele carro velho que você andava vai para o lixão, vai para o desmanche, você ganha um carro novo. Você vai lá na agência, na concessionária e compra um carrinho novo. Certo? Só para poder diferenciar, para todo mundo entender. Então, vocês percebam que isso que nós estamos falando aqui não é uma coisa de espírita, não. Não é uma coisa que o Espiritismo fala. É Jesus que falou, dando exemplos de Elias, né, que reencarnou. O Espiritismo relembra aqui a questão de Lázaro, que ressuscitou, no caso, né, teve a ressurreição. Então, é preciso ter essa diferenciação e ter a certeza de que ninguém invade o corpo de ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus, imagina um negócio desse na criação divina. Ter uma teoria de que alguém vem aqui e fala, escuta, esse corpo é teu, né? Não, pensando bem, eu vou querer para mim. Pode sair que eu vou entrar no seu corpo agora. Eu falo, não, mas como assim? Nem eu ia acreditar nisso. Deus não permitiria um absurdo desse, você tomar o corpo de alguém. Então ninguém toma corpo de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Nem de um corpo morto. Pois é, você não vai ganhar um corpo, você vai ganhar um corpinho novo, vivinho, o corpo é só seu, não foi de ninguém mais. É isso aí. Entendeu? Então vamos em frente. Quinto item diz assim, ó. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, que a Estela falou agora há pouco aqui. Nicodemos era senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura,
pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Essa é uma passagem que está no livro de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E a explicação espírita é a seguinte, aqui que agora eu vou ler inteiro, os itens 6, 7 e 8, e aí a gente finaliza aqui a nossa reflexão. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, nos itens 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso. Porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. A gente para por aqui, então, a leitura, para continuar o comentário aqui. E depois, semana que vem, a gente retoma, dentro do mesmo assunto, mas como o texto é muito longo, a gente vai fazendo assim pausadamente até finalizar a leitura do capítulo inteiro. É isso aí. E vale a pena reforçar o assunto sobre reencarnação, porque às vezes nós pensamos assim, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, como até mesmo eu já falei. Vê se você já nos pegou nisso, você que já é espírita e tem dentro da sua mente a reencarnação. Pessoas que, eu não acredito no espiritismo e tal, e a gente diz assim, não, deixa, já ele desencarna e vai ter essas verdades prontas nas mãos, e não é assim que acontece. A gente vê que quando a mãe do Chico Xavier desencarnou, ela falou para o benfeitor dela assim, no livro Cartas de uma Morta: olha, benfeitor, e ela com toda aquela humildade, ela falou assim, Luciano, eu não acredito muito nessa história de reencarnação, não. Ele ficou feliz, falou: que bom que você me fala isso, né? Mas você está pronta para acreditar?
Quando você estiver pronta para aceitar, eu te mostro. E aí foi quando mostrou para ela as outras encarnações dela. Enfim, nós também pensamos muitas vezes que quando a gente for desencarnar, vai ser revelado para nós quem eu fui no passado, quem eu vou ser no futuro, em tantas vidas para trás. E nós percebemos no livro Nosso Lar, por exemplo, quando a mãe de Lísias, a dona Laura, contou para André Luiz assim, ó, então, eu vou reencarnar novamente. E André Luiz olhou e falou, nossa, mas ela está tão bem aqui, ela trabalha aqui, por que vai ter que ir para a Terra de novo? E ela contou para ele que quando juntou no mundo espiritual o que a gente acredita que vai acontecer conosco, né? A família que desencarna, que está ali de alguma maneira esperando a gente, o marido dela estava esperando ela com uma casa já construída lá, e a casa tinha sido construída com o bem que ele tinha feito, com o tal do bônus hora, que isso é muito real. E aí André Luiz pensou, poxa, tá tão bem aqui, ó, tá com os filhos, tá com o marido, por que vai ter que ir para a Terra de novo? Ela contou que depois dessa constituição familiar, dessa vida boa que eles levaram lá, inclusive eles estavam estudando música, que seria uma família de músicos. Quem aí não conhece uma família de música? A gente pensa assim, será que não é Chitãozinho Chororó, é aquele Sandy Júnior, né? Porque eles estudaram música, que eles viriam músicos na Terra. Mas a questão do André Luiz é uma questão que nós também vamos fazer, e nós já fizemos. Por que a pessoa está bem no mundo espiritual e volta? Assim que constituiu a família lá, e eles todos trabalhando no bem, com consciência da desencarnação, da reencarnação, começaram a ter angústias, aflições, e aí foram procurar um centro de reencarnação no mundo espiritual que esclareceram para eles que na outra vida eles tiveram muitos privilégios e não usaram devidamente. Então isso fez com que fechasse um acordo, é como eu e o Luciano. Nossa Senhora, nossa vida tá boa, né? Olha, não tá faltando dinheiro, gente, isso aqui eu tô falando um exemplo, tá? Não tá faltando dinheiro, não tem saúde, boa a nossa vida, né? E nada de fazer o bem, e nada de pensar na vida eterna, só pensando no hoje. Uhul, viajamos pra cá, pra onde nós vai semana que vem? O que eu preciso comprar mesmo? Não preciso comprar nada, mas eu quero comprar alguma coisa. Sabe essas ideias, matéria, 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 e nada? Foi o que aconteceu com Lísias e o marido. Ou Lísias não, Laura e o marido. E com os filhos, consequentemente, porque acaba sendo que a educação, por meio do exemplo, se propagou ali na família. Então, eles foram buscar esclarecimento no centro de reencarnação, nos documentos, e depois de muito e muito estudo, deixaram eles verem até 300 encarnações, 300 anos, que seriam aí, acho que umas 5 encarnações naquela época. O pessoal morria cedo. A gente sabe que hoje as pessoas desencarnam acima de 80, graças a Deus, dá para a gente aproveitar bem uma encarnação. Mas naquela época, né, 300 anos atrás, antes de 1940, o pessoal desencarnava com 40, 45, 50 anos. 50 anos era velho, né? 50 anos já estava Nossa, 50 anos é um ancião. 50 anos, todo mundo é jovem com 50 anos. 50, 60, 70. E aí deixaram eles ver até 300. Eles não aguentaram mais. Falaram, nossa, tanta burrada que fizeram, entendeu? E aí eles pedem para voltar. Por que eu contei essa história? Você imagina, gente, a reencarnação, para um entendimento que Jesus colocou aqui, ó, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu acrescentando, não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Nessa conversa que ele teve com Nicodemos naquela época, a gente percebe o que muitas pessoas também questionam no Espiritismo. Luciana, por que naquela época de Jesus já não fizeram comunicação mediúnica, já não trouxeram as mensagens dos Espíritos naquela época? Nicodemos foi a chave. Ele era um senador. Aquela época, quando fala assim, que uma pessoa é um comandante, um senador, ele fala em público, ele tinha atributos que as pessoas normais, assim, mais de 90% das pessoas não tinham, que era leitura, conhecimento, sabia escrever, sabia falar em público. Então, Jesus diz, Nicodemos, é como se fosse assim, se você não está entendendo, como é que eu vou falar isso pro povo, né? Entendeu? Se Nicodemos, ele estava assim, mas Senhor, mas não é possível. Então, hoje, nós ainda nos deparamos com pessoas letradas, pessoas inteligentes, pessoas que não aceitam a reencarnação. E aí eu faço uma questão para vocês. Você não aceitando a reencarnação,
como é que você me explica que uma filha nossa, minha e do Oceano, que a gente está tentando pensar, poxa, eu vou encaminhar elas para o bem pelo espírito delas. Como que elas têm a mesma chance de uma criança que nasce, por exemplo, em um orfanato? Nem mãe nem pai tem. Olha que Deus injusto seria de dar uma única chance para você. Toma, conhece o reino de Deus, aí se vira. Fala, mas Deus, você me pôs aqui na África, tô morrendo de fome. Eu tô pensando em roubar para comer. Como é que a pessoa vai ser bom? E se ele nasce no meio do tráfico? Deus faz um jogo de loteria lá em cima e fala assim, aqui ó, Zezinho vai ali pro tráfico, esse outro Zezinho aqui vai ali nascer no condomínio fechado ali. Chances iguais, vai, bora, start, começa a corrida, não é? Aí eu falo assim, Deus, tu é injusto, hein? E nós oramos, nós temos fé em um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus de, principalmente, além de tudo isso, de justiça. Sendo justiça uma das características de quem eu oro e acredito, e do meu pai, eu não iria achar justo ele dar uma vida para Estela totalmente diferente da vida daquela artista de Hollywood, totalmente diferente da vida daquela menina da favela, totalmente diferente da vida daquela órfã, da vida daquele que passa fome na África. Esse é o nosso Deus. Você vai experimentar situações para que teu espírito cresça e aí você vai ver o reino de Deus. Então hoje a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque muitas pessoas dizem, na outra encarnação, quer nem ver esse marido aqui. Então, se você está odiando o seu marido nessa encarnação, o propósito divino de vocês estarem juntos é amar. Você vai voltar com essa pessoa. Desculpa te contar, mas você está odiando quem? Deus quer que o seu espírito brilhe. Você já viu alguém brilhar com ódio? Não brilha. Você já viu alguém brilhar com desejo de vingança? Não brilha. Então, quer dizer, essas pessoas que você está odiando, Deus vai te dar outra chance de você brilhar. Como? Aproximando mais. Tá brincando comigo que a minha sogra vai vir minha filha. Vai. Porque você vai amar. Vai vir aquela criaturinha no teu colo assim, e fala, nossa, como eu amo minha filha. Então, era a sogra que você odiava na outra vida. Aí eu te pergunto, não é mais fácil? Não tem como pular etapas, mas não é mais fácil você ter mecanismos de entendimento que te levam a como se fosse assim, ter uma vantagem no jogo? É uma vantagem. Poxa, eu não gosto do fulano lá, ó. Fulano trabalha comigo. Nossa, me dá até, como que é ranço, né, Sandra, é a palavra, não sei nem se está na moda ainda. Tem um ranço da pessoa que trabalha comigo, então ele só trabalha com você, na outra vida vem ter irmão. Porque Deus quer que você cresça, e ninguém cresce com essa raiz fincada na raiva, no ódio. E aí essa é a oportunidade de você vir. Então, tudo isso que nós vamos estudar daqui para frente, que começa o Evangelho a tratar da moral, ele está tratando de reencarnação, para facilitar a tua vida. Quantas famílias você já não viu que fala assim, nossa, essa família é um sonho. Eles não brigam, eles se tratam com respeito, com amor. É a mesma família que está vindo junto, às vezes, da época da caverna, que um batia no outro. E aí vai lapidando, lapidando, lapidando. Hoje tá uma família boa. E você tá nessa família que estão ainda meio que um batendo no outro? Muda. Muda para na próxima encarnação a gente vir mais harmonioso, com mais harmonia. Acolhe esse espírito rebelde que tem na sua família. E assim, as reencarnações vão ser de amor, de glória, de respeito. Então, implanta em vossa mente, como implanto na minha, né, de tantos, que a reencarnação é lei. Não é algo que, será? No livro Mensageiros, eles encontram aquela rodinha, né, Oceana? A rodinha das mulheres conversando assim. Não acredito nessa história de reencarnação, não. A outra é verdade. Cada coisa, né? Estão desencarnados lá e não acreditam. E nós encarnados aqui, cientes já do que eu quero para a próxima vida. Não é uma vantagem no jogo? Mas eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo aqui, dessa oportunidade. Não deixar para outra vida. Na próxima eu resgato isso. Eu não consigo lidar bem com essa pessoa hoje. Na próxima eu resgato. Olha, cuidado com isso.
A chance que Deus está te dando é agora. Reconcilia-te com teu irmão enquanto anda a caminho. A gente vê o caso de Gúbio e de Silas no livro Ação e Reação, que eles estavam anos e anos esperando uma criatura para resgatar o passado. Não perca tempo. Faça hoje o que você pensa que vai poder fazer amanhã, porque você não sabe. Então, é um convite da reencarnação, é sempre de melhoria. Mas primeiro eu tenho que acreditar nela. Não é, Alexandre? Pois é. Peraí que eu vou ali pegar um negocinho do prédio já. Não é nem questão de acreditar, gente. São evidências, né? Porque falar de reencarnação é algo que se torna até óbvio quando a gente observa as diferenças do mundo. Será que existiria, então, um Deus que nós poderíamos considerar como justo e perfeito? Se ele fosse alguém que tivesse suas preferências, trouxesse soluções para uns e problemas para outros? Será que seria justo a gente dizer, então, que Deus é todo amor? Se para mim ele desse aqui um corpo perfeito, que eu posso me locomover, e para outro já nasce com deficiência grave, vai passar a existência inteira sem poder sequer dar um passo. Como que se explica um negócio desse? Seria incoerente com nós mesmos a gente acreditar que existe um Deus bondoso, sendo e agindo dessa maneira. Para uns ele dá tudo, para outros ele não dá nada. Mas está tudo muito justo. Então, a única explicação que tem, que o nosso bom senso, a nossa fé raciocinada, que é o que mais preconizava Allan Kardec, que nós cultivássemos uma fé com raciocínio, para observar a justiça das coisas. Como seria possível tudo o que acontece no mundo se não tivesse hoje cada um colhendo aquilo que vem plantando ao longo dos milênios? Então, meus amigos, como Nicodemos, que era um senador, perguntou para Jesus, eu com certeza ele estava até meio que ironizando na época, né? Mas como assim? Vai entrar um ser humano adulto dentro do ventre da mãe de novo? Quer dizer, óbvio que seria impossível, até por questões de espaço, né? Como é que um homem de 90 quilos, 1,80 m de altura, vai entrar dentro do ventre da mãe que cabe no máximo 5 quilos, 5 litros dentro ali, o espaço maior, né? Então, Jesus já veio trazer para Nicodemos, olha, Nicodemos, se você que é um cara aí que estudou não sabe, ou não consegue fazer uma concepção disso de uma maneira muito lúcida, eu não sei como é que eu vou fazer para te explicar isso, ou como é que eu vou explicar isso para o povo. Então, fique tranquilo que logo eu vou mandar um Consolador Prometido mais adiante, o pessoal vai estar com a mente mais madura, e nós vamos entender isso. E Jesus mandou mesmo. Lá em 1850 e pouco, no século XIX, lá na França, essa chamada codificação, essa compilação de ensinamentos dos Espíritos que vieram a mando de Deus, trazer esse esclarecimento para nós. Hoje a doutrina espírita explica para nós o que Jesus estava dizendo em parábolas. E Jesus dizia em parábolas para estimular as pessoas a buscar o raciocínio. Se dissesse tudo de mão beijada, o povo ia falar, esse homem é mais um louco que surgiu aí, ó. Aí pronto, outro falso profeta que vem aqui atormentar o nosso mundo aqui. Então Jesus tinha que ser discreto, mas ele não podia mentir nem ocultar informações. E Jesus jamais desmentiu nem um segundo sequer, como consta aqui no texto. Aliás, Jesus fez o contrário, deu muita ênfase na importância, na necessidade da reencarnação. Sabe por quê? Porque não dá tempo numa encarnação da gente aprender nem 1% do que a gente tem que aprender. Aliás, eu acho que de todas as encarnações que a gente já teve, se a gente já aprendeu 1%, somando tudo que a gente já viveu, ó, já está bom demais, já avançamos bastante. Então, o chamado, entre aspas, fenômeno da reencarnação nada mais é do que a justiça divina, do que a providência divina nos oferecendo os recursos necessários e abundantes para que a gente aprenda em tempo hábil tudo que nós temos que aprender, ou seja, nós vamos precisar de um longo tempo para poder aprender tudo. Afinal de contas, nenhum de nós consegue, por exemplo, aprender. Eu vou dizer para vocês de mim aqui, eu gostaria muito de aprender a ser mais fraterno.
Eu estou tentando. Tem algumas horas que eu acerto, tem hora que eu não acerto. Então, assim, não vai dar tempo nessa encarnação de eu ser totalmente fraterno. E na obra divina, nada vai ficar incompleto. Nada. Você que está me assistindo aí, eu, a Esté, todos nós um dia seremos absolutamente fraternos, absolutamente generosos, bondosos, absolutamente felizes, absolutamente gratos, absolutamente repletos de virtudes, todas que você conhece. Nós saberemos amar um dia como Jesus nos ama hoje. Só que isso não dá tempo numa existência só. E seria algo meio estranho. Falar, nossa, Deus cria uns já perfeitos, né? Criou Jesus já governador de um planeta. E eu aqui, o máximo que eu vou chegar é ser torcedor do Parmeira aqui só e olha lá ainda. Quer dizer, é muito pouco para mim, né? Então, gente, como não existe preferência vindo da parte de Deus, ou seja, Deus não ama mais Jesus do que me ama. Então, Deus vai dar a parte que todo mundo precisa receber. Você vai receber a parte que lhe cabe conforme você for tendo avanço, for tendo merecimento, e for conseguindo acumular o conhecimento e aplicar ele de uma maneira boa, e aí vai te sendo oferecido, então, novos recursos. Aí você vai se aprimorando. Só que assim, chega um momento que eu começo a me aprimorar, nossa, já estou com 80 e lá vai pedrada já. Umas dorzinhas aqui, uma dorzinha aqui, uma falta, uma limitação ali. Então não vai dar tempo de continuar nessa, até por questões até de prática, né? Eu não tenho mais vigor físico para ir, por exemplo, ir num trabalho voluntário para poder aprender a ser mais caridoso, aprender a ser mais gentil, porque eu já não estou conseguindo mais me movimentar direito, sabe? Não, meu filho, fica tranquilo. Daqui a pouquinho nós vamos te dar um corpo novinho, você continua a jornada aí. O teu carro tá velho, né? Não dá mais para reformar ele, já. Vamos deixar ele no desmanche aí. Nós vamos te dar um carro zerinho para você andar, você continua a tua viagem. Não é coerente um negócio desse? Muito. Não é aceitável isso? A palavra é coerente mesmo. Não é um negócio assim, não dá, não faz a gente falar, então tá certo, então tudo bem. E isso, gente, para mim, quando eu tive essa informação, quando a gente começou a estudar isso, trouxe para nós, para mim principalmente, trouxe uma esperança muito grande, que, poxa, que bom que, primeiro, todo mundo que você está vendo aí que está desencarnando, ninguém está sendo extinto. Não tem extinção. A pessoa só deixou o carro velho dela no desmanche. A jornada dela continua. Só que ela deu uma pausa agora. Ela está lá, ela está fazendo o replanejamento da viagem. A viagem vai continuar. É uma viagem muito longa, de milhões de quilômetros. Nessa encarnação ela andou 100 quilômetros. Já tá bom, já são 100 quilômetros a menos que ela vai ter que percorrer. Já não tá no mesmo lugar. Já não está parada mais. Então aí me trouxe uma esperança. Falei, que bom, então, que vai chegar um momento que eu vou encerrar essa pequena jornada, de uma grande jornada que eu tenho pela frente, mas eu vou ganhar novas oportunidades, novos carros. Aliás, inclusive, acho que os carros nossos vão se aperfeiçoando, né? Olha o nosso corpo físico, como era dos homens das cavernas, que éramos nós lá atrás. Sabe aquele homem das cavernas que a gente vê nos filmes e tal? Aqueles de cabeça, um crânio menor, um rosto mais achatado, mais parecido com um macaco. Pelos no corpo inteiro, aquele indivíduo mais corcunda, mais curvado, mãos gigantes, pés gigantes, que era necessário para poder andar em terreno árido. Então, olha como nós evoluímos até corporalmente falando. E muito em breve, dizem em alguns livros espíritos que nós vamos, por exemplo, não ter mais necessidade de ingerir alimentos de uma forma como a gente ingere hoje. Nós vamos diminuir muito os nossos intestinos, nosso intestino grosso, delgado, o nosso estômago vai ser muito menor. Nós vamos nos alimentar de uma maneira muito mais, assim, com necessidade, não mais com prazer, como a gente faz hoje, por vício. Hoje a gente se alimenta, fala a verdade, você come comida aí até sem fome, né? Você olhou aquele pudinzão lá, assim, de doce de leite, nossa, acabei de almoçar agora, a comida tá aqui, ó, mas esse pudim aí não vou poder deixar passar, viu? Também um equilíbrio. Até porque se eu deixar passar, vem alguém come a parte. Quer dizer, a gente é assim, ainda não é verdade? Fala a verdade. Nós somos assim ainda. Nós somos primitivos, até na alimentação, mas a gente está avançando. Ó, você quer ver um indício que você está evoluindo no seu corpo? Você começou a ter intolerância à lactose já?
Você começou quando você come carne vermelha, você fica empanzinado, você fica, tô legal hoje, não sei, parece que não desce, o negócio não vai, não flui. Começou o avanço já, começou a evolução dos seus intestinos. Começou. Mas vai dar tempo? Porque assim, o pessoal que vai nascer daqui 500 anos vai estar muito mais evoluído, já vão ter um organismo muito mais sutil, vai ter muito menos saúde, menos propensão a doença. Pô, mas Deus é muito injusto, hein? Eu tô vivendo aqui em pleno 2021, eu queria viver no ano 2600. Ô Deus, por que você não me encarnou na Terra lá no ano 3000? Eu não quero viver nesse mundo aqui não. Um pernilongo voando, como eu brinco sempre, barata, IPTU, IPVA, Covid. Pô, por que Deus não me fez já no ano 3000? Eu não tô afim de ter nascido nessa época aqui não, nos anos 70, que nem eu que nasci nos anos 70. Então a explicação é, fica frio, meu filho. Você vai viver, onde você quer viver no ano 3000? Você vai caminhar até lá. Só que é um passo cada vez. Eu até postei no Face outro dia no meu perfil de uma escada, né? Escada tem vários degraus. Você não vai pular do primeiro degrau para o oitavo já. Você não vai. Você vai ter que percorrer o segundo, o terceiro, o quarto. Isso é para todo mundo. E algumas pessoas perguntam assim, mas como então? Como assim? Jesus, então Jesus já é Jesus, e aí? Jesus percorreu todos os degraus. Hoje ele está no degrau 5 milhões e 300 lá. Nós estamos no oitavo ainda, no nono, sei lá. Mas Jesus subiu um por um. Nós vamos chegar lá também, mas não vai ser possível que isso aconteça numa única existência. Então Jesus a Nicodemos trouxe uma explicação dando já uma prévia para estimular o raciocínio lógico de cada um. Olha, Nicodemos, eu não vou conseguir te explicar tudo aqui, mas eu posso te dizer que, como diz aqui o texto, ó, se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creria se eu vos falasse das celestiais? E hoje, gente, nós estamos recebendo as notícias celestiais. Que bênção, hein? Que era que nós estamos vivendo. Aquele pessoal lá primitivo, embrutecido, do século I, começou a ser contado, né, depois da vinda de Jesus, esse pessoal que não acreditava em reencarnação de jeito nenhum, éramos nós. E hoje a gente já começa a falar, nossa, faz muito sentido. Primeiro porque a gente recebe comunicação de espíritos, isso mostra que eles estão vivos em algum lugar. Eles estão em stand-by aí. Morto ninguém tá. Opa, então esse pessoal, sabe que vai ficar lá no mundo espiritual eternamente? Não, não vão não. Eles voltam para cá nesse processo contínuo, incessante, crescente. Por isso que eu falo para todo mundo, gente, nós temos que nos empolgar muito. Nós estamos numa crescente de evolução, de progresso tão fantástica, tão sensacional, que logo, logo nós vamos olhar para trás, nós vamos ver esse momento que nós estamos passando, por exemplo, de Covid aqui, nós vamos falar assim, graças a Deus que nós passamos por isso. Quanta coisa que eu aprendi nesse Covid aí. Como que eu avancei? Eu acho que nesses 2 anos de pandemia aí, eu avancei mais do que eu tinha avançado nos 40 anos que eu tinha vivido antes sem ter pandemia. Logo nós vamos pensar isso. Guardem isso que nós estamos falando aqui hoje. Logo, muito, muito logo, nós vamos lembrar, nós vamos olhar para trás e falar, não foi fácil não. Perdi pessoas amadas, eu quase fui embora, né? Peguei Covid, quase morri também e tal. Né? Isso nós vamos falar nós, eu dizendo coletivamente, né? Passei medo, passei dificuldade financeira, não podia sair de casa, que nem aqui em Rio Preto, a gente não pode sair depois das 6 da tarde, não tem que ficar dentro de casa, das 6 às 6 da manhã, não pode sair. Você sair é R$6.300 de multa. Saiu, eu fui ali, não dá nem para ir em lugar nenhum, porque tá tudo fechado, né? Foi um jeito que deu para frear um pouco. Não dá nem para falar que eu vou na sorveteria, que a sorveteria fecha 6 horas da tarde aqui. Não dá nem para falar que eu vou aqui na lanchonete, porque a lanchonete fecha 6 horas da tarde. Mas tudo isso tá fazendo a gente criar elos, tá fazendo a gente ficar mais em casa, olhar mais para nossa família, estudar mais, gostar mais da nossa casa. Tem gente que não suportava ficar em casa. E hoje a pessoa está ficando mais em casa, está começando a enxergar coisas que são vitais para o nosso avanço espiritual. Então, meus amigos, o texto continua, esse capítulo aqui, ó, 24. Aliás, o 25. O Evangelho 25, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, continua semana que vem. Nós falamos aqui de Nicodemos, falamos da diferença de ressurreição e reencarnação. Semana que vem a gente continua no item 8, aliás, no item 8 e 9, e depois nós vamos até o item 17, que é onde finaliza. Você vê, nós vamos do 8 até o 17.
para poder finalizar os primeiros capítulos aqui do capítulo 4º, né? Subitens do capítulo 4º. E depois, daqui 2 semanas, a gente vai falar dos laços de família, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Certo? Nosso tempo aqui acabou e a gente finaliza aqui então. Obviamente, deixo sempre claro que hoje é mais um texto que a gente diz assim, por favor, não se atenham somente ao que a gente falou aqui hoje, que é muito pouco, perto do que a gente leu. Busquem mais o conhecimento, busquem palestras, busquem estudar mais esses itens, porque o nosso tempo aqui é 1 hora, toda terça-feira. Em 1 hora, seria até maldade da gente. Maldade não, seria muito precário de nossa parte dizer que nós conseguimos resumir tudo que foi falado aqui hoje, tudo que foi lido. Não dá tempo, não dá mesmo. Aliás, a gente leu aqui, falou e comentou sobre 10% que a gente leu. Ficou faltando 90% ainda por questão de tempo. Então vamos estudar mais como é que é esse negócio da água, do corpo, precede o corpo, a água, da água, enfim. Essa história que foi falada aqui do livro de Gênesis. Então, tudo isso tem que ser muito bem destacado, que lá no primórdio, lá do livro de Gênesis, quando falava muito da água, que a humanidade, para poder entender quando o livro foi escrito, que tudo vinha da água, todas as bênçãos vinham da água, que até achavam que a terra vinha da água. Então, quer dizer, só de falar sobre isso, daria para a gente fazer aqui mais um estudo como esse, de 1 hora, assim, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos estudar. Vamos pegar o livro, que inclusive tem uma amiga perguntando aqui, que livro é esse que vocês estão estudando? É o Evangelho segundo o Espiritismo, viu? Eliana Souza está perguntando aqui para mim no Facebook. Eliana, esse daqui, ó, vou te mostrar a capa dele, ó. Esse aqui já é velhinho já. Esse já é um livro antigo. Hoje as versões mais modernas têm uma capa muito mais bonita que essa daqui. Essa aqui já está comido pelo Quiquinho, nosso calopsitinho, que infelizmente semana passada voltou para o mundo espiritual. Gente, veio um gaviãozinho aqui em casa, pegou o nossa calopsitinha aqui, pegou e levou embora, tadinho. Ele estava aqui brincando aqui, como a gente deixa ele solto, né? Veio um gaviãozinho e levou o Quiquinho embora. Deixou a marca dele aqui no nosso evangelho, o Kiko, né? O meu também, tá tudo picado. Tudo picado pelo Kiko, tadinho do Kiko. Mas Deus sabe o que faz, né? Gente, vamos então para nossa prece? Quer falar mais alguma coisa? Não? Mais algum recado? Não? Não, só isso. Eu achei bonito que o Ed Mota, ele colocou um resumo do que ele entendeu aqui. Eu achei bem bacana, que é bem isso mesmo que tem que entender na reencarnação. Colocou no... Ele tá no Facebook da Rede Amigo Espírita, né? Muito bom, Ed. Valeu pela colaboração. Todo mundo comentou. Eu tô vendo o Luciano Praciano também comentando aqui. E muitas outras pessoas dando seus pareceres aí, dando suas opiniões. Isso é muito rico. Aliás, gente, o interessante é, tudo isso que nós estamos falando aqui é a versão da doutrina espírita. Você tem todo direito de não concordar com nada. Você tem todo direito de falar, não, não acho que é assim, não. Tudo bem. Mas não deixe de buscar o conhecimento. Não se limite. Não aceite que o conhecimento ele é engessado, ele é assim, verdades prontas. Busque o conhecimento, busque ponderar, fazer comparações. Compare aquilo que você acredita com aquilo que talvez você ache que não é válido. Talvez você descubra que você estava errado. Eu mesmo já me equivoquei incontáveis vezes. E volto atrás se for preciso, reconheço o erro, porque eu não sou dono da verdade. A verdade verdadeira, quem sabe mesmo, é só Deus, né? A gente tem aqui pontos de vista. Certo, meus amigos, vamos para o nosso momento de oração, então, para finalizar aqui. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, te agradecemos por mais essa manhã de aprendizados riquíssimos, alargando os nossos conhecimentos, ampliando a visão nossa sobre o horizonte, colocando em nossas mãos, pela nossa doutrina espírita, um verdadeiro binóculo de altíssima potência, onde passamos a enxergar muito mais adiante. Passamos também a olhar para trás e enxergar o nosso passado e descobrir, mestre, que estamos numa constante crescente evolutiva e todos nós estamos avançando de uma maneira muito incrível, que nos deixa profundamente estimulados, nos traz consolo e esperança de dias melhores. Todas as dificuldades vividas por nós no passado, de outras existências, passam a ser valiosos ingredientes de fortalecimento íntimo que nos hoje capacita a experimentar um novo porvir.
uma nova estrada a ser percorrida, muito mais bem pavimentada por nós. Senhor Jesus, muito obrigado por nos oferecer esses recursos que são para nós tão vitais, que nos trazem esperança, nos trazem a empolgação do aprendizado, nos traz alegria de saber que estamos no caminho certo, estamos seguindo o nosso trajeto e desejamos muito, Mestre, fazer isso sendo fiéis aos teus preceitos. Senhor Jesus, pedimos as bênçãos do alto, intercedendo pelos nossos irmãos que nesse momento passam por dificuldades, com enfermidades, com vírus, com problemas de transtornos psiquiátricos e emocionais. E desejamos que todos aqueles que se sentem desequilibrados de qualquer forma, sejam financeiramente, sejam nas suas questões sociais, socioeconômicas, que possam ter a bênção do restabelecimento, do reequilíbrio, para que possam seguir sua jornada de uma maneira muito mais otimizada. Que cada pessoa que participa dessa corrente, que nos assiste aqui agora ao vivo, ou aquelas que acompanham em outro momento, possam receber um alívio, uma esperança, que tenham seu coração preenchido por alegria, por fé, por otimismo. Senhor Jesus, agradecemos cada irmão que fortalece em nós essa corrente, aqueles que participam ativamente, aqueles que só assistem, aqueles que nos dão a honra da sua companhia, da sua amizade, do seu companheirismo, da sua compreensão. Muito obrigado, mestre amigo, e aos amigos espirituais que nos intuem e nos fortalecem, que nos oferecem os recursos mentais para que nós possamos ser fiéis, mestres, a essas concepções doutrinárias, para que não fujamos em nenhum momento dessa, vamos dizer assim, dessa metodologia que o Senhor nos instituiu, que é a lei de amor, inclusive que engloba o nosso Pai, nosso Criador Celestial, que nos ama profundamente e que nos dá incontáveis oportunidades da gente aprender a seguir o caminho que nós temos que seguir. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, em busca desse conhecimento, em busca de alargar a nossa visão e ampliar a nossa expectativa de vida, melhorando então, consequentemente, a nossa alegria de viver, melhorando a nossa maneira de lidar com as pessoas, de consolar cada um que nos chega, melhorando o nosso padrão vibratório e emocional, e com isso, consequentemente, nos tornando mais felizes. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar toda a felicidade que nós podemos abraçar, e que assim seja.